Qual personagem da ficção tem a maior resistência de todos os tempos? Estamos falando de personagens que sobreviveram ao fim do universo, à destruição da realidade, até o apagamento da própria existência. Mas aqui vai o problema. Muita gente acha que sabe a resposta e está completamente errada, porque nesse vídeo eu vou te mostrar os personagens com a resistência mais absurda já criada na ficção. Seres que resistiram a deuses, colapsos multiversais e poderes capazes de apagar tudo o que existe. E conforme a lista avança, os feitos ficam cada vez mais impossíveis, até chegarmos em um personagem que sobreviveu a algo que deveria ser literalmente impossível de resistir. Então fica até o final, porque o primeiro lugar dessa lista pode quebrar tudo o que você achava que sabia sobre poder na ficção. Wolverine. Wolverine, ele é um dos mutantes mais resistentes da Marvel, por ele ter uma natureza selvagem, garra de adamantium, e nos X-Men e também nos Vingadores, o que realmente o torna quase imparável é o seu fator de cura mutante. Esse poder funciona de forma automática e também passiva, permitindo que o Logan se regenere rapidamente de praticamente qualquer coisa, também de qualquer ferimento, independentemente da gravidade. Ao longo dos anos, a eficiência desse fator de cura variou bastante, mas às vezes ele é quase instantâneo, outras mais lento, mas atualmente ele é retratado como sendo extremamente eficaz. Seu organismo neutraliza vírus, venenos, drogas e toxinas quase imediatamente. Até condições sobrenaturais como vampirismo, licantropia não permanecem em seu corpo por muito tempo. Por isso, o Wolverine ele precisa consumir grandes quantidades de álcool para poder sentir efeito e se recuperar rapidamente depois. Em Ultimate Hulk contra o Wolverine, o Hulk ele rasga o Logan ao meio e devora seu corpo, mas sua cabeça permanece viva e consciente, provando que ele pode sobreviver mesmo sem o corpo completo. O Logan ele se regenerou após ter sua carne e órgãos completamente incinerados pelo vilão Nitro e também conseguiu se recuperar após uma explosão nuclear, pois suas células são protegidas pelo esqueleto de adamantium e sobreviveu o suficiente para começar uma regeneração instantânea praticamente. Logan ele pode se reconstituir e continuar lutando, virando então uma ameaça persistente extremamente difícil de derrotar. Dante Devil May Cry. O Dante ele demonstra uma capacidade de resistência e regeneração extremamente rápida, sendo capaz de se curar de ferimentos que seriam fatais para outros em questão de instantes. A sua durabilidade é impressionante, permitindo ele suportar danos severos sem sucumbir. Ele já sobreviveu a quedas de grandes altitudes sem sofrer danos significativos, como visto no mangá Devil May Cry, onde ele cai de uma torre e aterrissa em concreto sem ferimentos graves. E mesmo antes de despertar o Devil Trigger, o Dante também é capaz de ignorar e se recuperar rapidamente de cortes e empalamentos por armas demoníacas, incluindo também a Yamato do Voidel e sua própria espada, a Rebellion. Ele foi empalado várias vezes, inclusive no peito e no coração, e simplesmente removeu as lâminas sem demonstrar dor ou desconforto, muitas das vezes rindo da situação. Ele não é esmagado pela força de demônios de grande poder, como Beowulf, e seu rosto permanece intacto após ser brutalmente atingido pelo Devilbringer de Nero, que é capaz de rachar pedras. O Dante também já resistiu a tiros na cabeça. Além da resistência física, o Dante também possui uma notável capacidade de resistir a ataques elementais e mágicos. Ele não é afetado pelas chamas e pela temperatura de Belial, o conquistador do inferno de fogo, cujas chamas são de fogo infernal. Da mesma forma, ele sobreviveu ao ataque do Ifrit, cujas chamas são mais quentes que as do próprio vulcão. O Dante também resiste à eletricidade demoníaca de Trist, que foi concedida a ela pelo próprio Mundus, e ele também resistiu ao ser empalado por uma arma sobrenatural de raios. Outro fator de resistência é ele suportar múltiplos feixes de lasers de Mundus, sendo empalado no peito por 3 deles, e também resistiu aos poderosos raios oculares do Mundus e a meteoritos invocados, sem parecer desgastado ou gravemente danificado após os ataques. Mesmo em sua juventude,
noite, antes de despertar o Devil Trigger, o Dante foi capaz de repelir a magia negra poderosa sem esforço, como a de Alice, e ele também demonstrou resistência a artefatos que drenam a alma, como o do Neo Gereidor, que irradia e drena a essência da alma em troca de poder, e Dante conseguiu segurá-lo sem desmaiar. Ele também resiste a todos os hacks de Argosax, que inclui a manipulação da realidade, manipulação mental e a parada no tempo. Como um híbrido de um demônio e humano, o Dante ele possui uma fisiologia que lhe permite uma durabilidade e capacidade de recuperação muito além dos seres humanos normais. A sua linhagem, sendo então filho de Sparda, um demônio de alto nível, contribui significativamente para sua resistência. A ativação do seu Devil Trigger aumenta também drasticamente a sua resistência, permitindo que ele possa curar ferimentos em uma quantidade imensurável de segundos. E por conta do Dante enfrentar personificações de arquétipos junguianos, o Dante provavelmente tem uma resistência a ataques de natureza conceitual ou abstrata, já que ele enfrentou mundos e Argosax. Saitama. A durabilidade do Saitama é absurda de alta, chegando a níveis praticamente incomparáveis dentro então do universo ali do One Punch Man. Ele já suportou ataques que variam desde força física extrema até energia cósmica, sem sofrer impactos ou danos reais. Contra o Boros, por exemplo, o Saitama ele foi chutado até a lua e voltou praticamente sem nenhum ferimento. Mesmo quando o próprio impacto do seu soco ele é refletido contra ele mesmo, o máximo que acontece é um simples sangramento nasal. Ele também foi atingido pela energia de uma estrela moribunda e retornou pouco depois, mostrando sua resistência a níveis de energia estelar. E durante a luta contra o Garou, em sua forma cósmica, a sua resistência do Saitama fica ainda mais clara. Os ataques do Garou geram efeitos comparáveis a explosões nucleares, destruição de montanhas e até mesmo ondulações que atravessam o planeta e dimensões próximas. Mas o Saitama praticamente não sofre danos, no máximo tendo então a sua roupa bagunçada. E mesmo golpes diretos capazes de destruir montanhas ou gerar impactos globais não consegue machucá-lo. Fisicamente, ele já foi arremessado por quilômetros pela Tatsumaki, lançado contra prédios, arrastado pelo chão e esmagado por monstros gigantes sem qualquer consequência. Ataques de inimigos poderosos como Carnegie Kabuto, Monstro do Mar Profundo e Shiryu simplesmente não funcionam. Saitama muitas das vezes nem percebe os golpes. Ele também demonstra resistência absurda contra energia e temperaturas extremas. Já suportou grandes explosões do Orochi e ficou dentro do magma próximo ao manto da Terra e bloqueou explosões massivas de Genos sem sofrer danos. Ele também tem resistência a ataques telecinéticos, armadilhas psíquicas, radiação intensa, inclusive nem a radiação cósmica do Garou cósmico afetou ele, e também consegue sobreviver no vácuo do espaço, resistir à reentrada na atmosfera e permanecer em ambientes sem ar, como então a superfície da Lua de Júpiter. A resistência do Saitama é retratada como absurdamente acima de qualquer ameaça mostrada em seu universo. Na prática, dentro então da narrativa de One Punch Man, a sua durabilidade funciona como quase ilimitada, sendo tratada como meme onde nenhum ataque realmente consegue feri-lo. SCP-682. O SCP, classificado como Keter ou Keter, é uma entidade com uma origem desconhecida, mas o que destaca ele é a sua resistência e a capacidade de regeneração inigualável. A Fundação SCP tem um objetivo único, a principal, a destruição do SCP-682, mas até o momento todos os esforços resultaram apenas em danos físicos massivos, sem sucesso na sua aniquilação definitiva. O 682 demonstra então uma força, velocidade e também reflexos muito elevados, que variam de acordo com sua forma atual, e seu corpo físico é altamente adaptável, crescendo ou diminuindo de tamanho à medida que consome ou descarta material. Ele também obtém energia de qualquer coisa que ingere, seja então orgânica ou inorgânica. A característica mais marcante dele, da sua resistência, é sua capacidade de adaptação rápida e também extrema a qualquer ameaça. Cada tentativa de destruição ou contenção resulta em uma evolução da sua própria defesa, ficando então imune a métodos previamente eficazes. Por exemplo, após ser exposto pelo SCP-409, um cristal causa cristalização e também desintegração, o SCP-682 sofreu danos massivos, mas se regenerou
regenerou e, subsequentemente, ele ficou imune aos efeitos do 049. Apesar das rigorosas medidas de contenção, o 682 ele tem um histórico de violações. Já foram registradas 17 tentativas de violação, com 6 delas sendo então bem-sucedidas. Essas violações frequentemente resultam em baixas significativas entre o pessoal da fundação, demonstrando a letalidade e a dificuldade em conter essa criatura. A resistência do 682 não é meramente uma questão de durabilidade física, mas sim uma capacidade adaptativa quase ilimitada que permite sobreviver e também evoluir diante de qualquer ameaça. Sentinela. A durabilidade do Sentinela é uma das maiores já mostradas na Marvel, combinando então a resistência física absurda com a regeneração extrema poderosa. Em combate direto, o Sentry já resistiu a ataques de personagens muito fortes. Ele já aguentou o golpe do Hulk, incluindo também o Hulk na sua personalidade World Break Hulk, capaz de destruir prédios, continua lutando mesmo após esses impactos. Também suportou golpes do próprio Thor, Hércules, a She-Hulk, o Blue Marvel, chegando a ser lançado em órbitas ou através de prédios e ainda assim se recupera rapidamente. A sua resistência também se estende a armas, cortes e perfurações. Ele sobrevive a tiros, explosões, tentáculos do Void, ataques do Wolverine e até a golpe de machado do Ares, que são capazes de cortar máquinas extremamente resistentes, e mesmo quando ferido, ele continua funcional. Contra energia e fenômenos extremos, o nível de resistência do Sentinela também é enorme. Ele já resistiu aos raios do Thor, ataques de energia de vários inimigos, até de uma nave de Skrull explodindo diretamente no seu rosto. Ele também suporta condições extremas de calor e radiação, como voar próximo ao Sol sem sofrer danos reais. Além disso, também resistiu a explosões nucleares. Um míssil nuclear explodindo em seu rosto machuca ele, mas não mata. Outro ponto essencial é a resistência do Sentinela, sendo então uma recuperação absurda. Se recuperou após ter sua cabeça destruída pelos ataques de energia e até mesmo se reconstituiu depois de ser desintegrado pelo homem molecular. E mesmo quando seu cérebro ele é destruído pelo golpe do Thor, ele consegue se recuperar rapidamente. Mesmo quando enfrenta armas cósmicas ou ameaças cósmicas ou místicas, ele continua resistindo e também resiste à absorção da alma de um celestial e aguenta múltiplos ataques de vários heróis simultaneamente. A única morte realmente definitiva ocorreu quando Knu o rasgou ao meio enquanto ele absorvia o Void. O nível da resistência do Sentinela é extremamente alta, suportando ataques de personagens de nível Hulk ou Thor. Na prática, o Sentinela ele possui uma durabilidade de nível cósmico com a regeneração quase ilimitada, sendo então um dos seres mais difíceis de matar no universo Marvel. Pernalonga, Toon Force. A Toon Force do Pernalonga concede a ele um domínio absoluto sobre a realidade dentro então da lógica cartunesca. Em vez de seguir as leis da física, o Pernalonga ele molda o ambiente conforme a sua vontade ou a necessidade narrativa, manipulando então o tempo, o espaço e se teletransportando instantaneamente, mudando então de forma e criando objetos complexos do nada. Além disso, ele demonstra a consciência da sua própria natureza fictícia, frequentemente quebrando então a quarta parede para interagir com o público e com o cenário então de até mesmo o próprio animador, reescrevendo a realidade ao invés então de obedecer à lógica convencional. Graças então a Toon Force, a sua resistência é praticamente ilimitada, sendo classificada como imensa e também tornando imune a maioria das formas de dano convencional. Pernalonga já demonstrou a regeneração completa após a desintegração, derretimento e até mesmo apagamento existencial, além de sobreviver à destruição do próprio filme em que estava inserido. A sua durabilidade ultrapassa o plano físico, permitindo então controlar o próprio destino, manipular a morte, como quando removeu seu nome da lista do ceifador e até assumir o papel do autor da própria história, alcançando o nível de onipotência narrativa. Entre as suas próprias manifestações de resistência estão a regeneração instantânea, imunidade existencial, manipulação do próprio fim, força que desafia a própria gravidade e controle narrativo absoluto. Seus feitos incluem sobreviver a explosões de dinamites e bombas sem danos permanentes, resistir a tiros e canhões, suportar esmagamentos por objetos gigantes como rochas e pianos, resistir também a quedas de altura extremas e se recuperar imediatamente após deformações
reações absurdas do seu corpo, como inflar, girar ou explodir. Ele também demonstra resistência metaficcional ao interagir diretamente com o próprio desenho, algo exemplificado no curta Duck Armuck. Isso acontece por causa da Toon Force. Pernalonga, ele pode ser considerado uma entidade de nível universal, dentro então da sua lógica das animações. A sua resistência se torna extremamente elevada, permitindo que ele sobreviva a praticamente a qualquer forma de destruição, enquanto a lógica cartunesca estiver em efeito. Lobo, ele é um Isarciano cuja resistência é baseada em uma combinação de durabilidade física extrema e também um dos fatores de cura mais potentes do universo DC. O lobo, ele pode se recuperar de um braço inteiro em segundos, até mesmo da sua cabeça após ser explodida. Ele já se recuperou seu peito perfurado em um piscar de olhos, e durante então eventos da Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, ele suportou golpes diretos e a visão de calor do Superman possuído. O lobo, ele entra na atmosfera terrestre sem proteção e sobrevive no vácuo do espaço, sendo capaz de acender um charuto nessas condições. Atualmente, o lobo ele continua sendo um dos poucos seres capazes de trocar golpes com o Superman de igual para igual. Na HQ Casa do Brainiac, ele enfrentou o exército de clones isarnianos, demonstrando então a sua durabilidade, sendo então superior até mesmo a de outros da sua raça. E um detalhe crucial da sua resistência atual é que o lobo ele foi banido tanto do céu quanto então do inferno, o que significa que ele tecnicamente não pode morrer, pois sua alma não tem para onde ir. O lobo ele pode se regenerar seu corpo inteiro a partir de uma única gota de sangue, ou até mesmo criar clones a partir de partes decepadas. Embora essa habilidade de clonagem seja então frequentemente limitada por intervenções externas, ele é virtualmente impossível de ser morto por meios físicos convencionais. A sua resistência é tão alta que ele pode sobreviver em explosões nucleares, decapitações e ataques de seres de nível divino, como então Batman que ri. A sua única fraqueza real costuma ser ataques mágicos de altíssimo nível ou ser enganado, já que seu corpo físico sempre encontrará uma maneira de se reconstituir. Superman. A resistência do Superman sempre foi medida pela sua capacidade de suportar forças capazes de destruir planetas e sistemas solares inteiros. Um dos maiores exemplos ocorre quando ele sobrevive à explosão de um Soul Eater, registrada em Adventures Superman número 477 e Action Comics número 664. A detonação liberou energia equivalente a ser absorvida de galáxias inteiras. Embora tenha sido nocauteado e lançado através do tempo, seu corpo permaneceu intacto, comprovando que a sua durabilidade ela é extrema. Outro feito marcante acontece em Superman Doomsday, quando o Superman atravessa um buraco negro para purgar o vírus Doomsday do seu corpo, resistindo a forças gravitacionais praticamente infinitas, algo além da capacidade de qualquer espécie conhecida no universo DC. Suportou golpes de Doomsday que geraram ondas de choque sentidas como terremotos em Metrópolis. Derrotou sozinho o exército alienígena capaz de subjugar todos os heróis da Terra. E após os eventos de Doomsday Clock e Dark Knight Death Metal, a continuidade da DC estabeleceu que o Superman atual é uma versão composta, reunindo memórias e feitos de todas as suas encarnações anteriores, o pré-crise, pós-crise, 952 e outras eras também. Tudo isso elevou seu poder a um estado descrito pelos roteiristas como sem limites oficiais. O arco DCKO número 4, Superman ele enfrenta a sua contraparte no universo absoluto. O choque entre os dois gera uma energia equivalente a 52 megatons, comparável à bomba Tsar, a maior explosão nuclear já criada pela humanidade. O Clark ele suporta o impacto, a queima-roupa e ainda assim absorve energia para proteger aliados. A sua resistência energética também evoluiu. Ele consegue disparar visão de calor em frequência de até 1 milhão de rajadas por segundo, tendo tolerância quase infinita ao calor e também ao estresse energético. Além disso, ele suportou a reação
física de um golpe descrito como capaz de quebrar o mundo sem sofrer danos estruturais. A magia deixou de ser retratada como fraqueza direta, sendo apenas algo contra o qual ele não possuía proteção natural. Mesmo assim, edições recentes mostram que o Superman resiste, também destrói artefatos da quinta dimensão, sugerindo que a sua força de vontade e também integridade física podem superar até ataques místicos de alto nível. Superman não é apenas alguém que suporta danos físicos, mas ele sim se tornou um organismo capaz de processar e resistir à energia de escala estelar até multiversal. Doomsday foi criado como uma arma viva artificial, resultado de experimentos envolvendo Krypton e também de outras civilizações que buscavam um campeão capaz de derrotar o Darkseid, o governante de Apokolips. Dentro então dessa visão, existia também até mesmo uma profecia de que apontava como a última esperança contra o Darkseid, sendo então chamado de campeão absoluto. Conhecido como o adversário mais aterrorizante do Superman que ele já enfrentou, o Doomsday ele é uma máquina de guerra biológica criado por meio de experimentos genéticos realizados há mais de 250 mil anos em um planeta hostil. A sua principal característica é a evolução adaptativa e toda vez que ele é derrotado ou morto, o seu corpo ele se adapta e retorna com novas habilidades, se tornando imune ao método que o matou anteriormente. Além disso, o Doomsday possui um poderoso fator de cura, capaz de curar instantaneamente de danos graves com a sua força extrema, resistência quase indestrutível e também habilidade que envolve constantemente em batalha. Ele se torna então um inimigo capaz de rivalizar até mesmo com o Superman. Após milhões de anos de mortes e também renascimento, essa adaptação continua transformando ele em uma versão ainda mais poderosa, como então o Ultimate Doomsday, que no futuro se torna até um caçador através do tempo, chamado então de Time Trooper. E nesse período foi necessário poder combinado de toda a legião de mundos infinitos para derrotá-lo. E mesmo assim, após sua ressurreição, ele se torna quase invencível. E segundo Time Trooper, uma versão futura do próprio Doomsday, a sua própria evolução pode levá-lo a renascer como algo muito maior, uma verdadeira divindade. Hulk. A durabilidade do Hulk é descrita como infinita, também aumenta diretamente com a sua raiva. Quanto mais irritado ele fica, mais resistente ele se torna, sem limites aparentes. A sua resistência varia desde nível multiversal para além, suportando forças que afetam múltiplos universos e realidades. Já suportou energias capazes de destruir universos. O Hulk também resistiu e ignorou golpes da Ordem Celestial, raios ópticos do Ciclope com a Força Fênix, combinados com um calor superior a de estrelas, o toque do Monstro do Pântano, que pode matar o Hyperion, armas do Ares, que quebraram ao atingir a sua pele, ser lançado para outras dimensões, a força de um buraco negro, sobrevivendo após ser sugado, energia divina, magia e ataques cósmicos, possui uma alta resistência à telepatia e manipulação da realidade. Ele demonstra também resistência a efeitos mágicos e alterações conceituais. O Hulk ele é ligado à Porta Verde e ao Dona Below Hall, garantindo então a regeneração extrema, quase impossibilidade de derrota permanente. Seu corpo se adapta continuamente aos danos sofridos e o corpo também dele evolui para sobreviver, onde criou guelras para respirar debaixo d'água e se adaptou ao espaço sem precisar de oxigênio. Sobreviveu e também enfrentou entidades cósmicas e abstratas, suportando também forças ligadas à estrutura da realidade e conceitos cósmicos. O Hulk, como ser cuja a resistência cresce infinitivamente com a raiva, permite ele sobreviver a ataques físicos, energéticos, mágicos, mentais, dimensionais e até metafísicos, se tornando quase impossível de destruir a sua forma definitiva. Lembrando que o Hulk, como ele é o filho do Onabovol, criado pelo próprio Toa, ele é o próprio Onabilohol também dentro dele. O Hulk, ele é tanto a mão esquerda e a mão direita de Deus. Ele é a julgação, o julgamento. Ele tem tanto a ligação de Deus quanto também a ligação do próprio diabo. Então o próprio Hulk, ele tem uma resistência divina que faz dele ser um dos
pesos pesados nesse quesito. Agora, recentemente, o Hulk realizou um feito bem absurdo. Cansado de ser derrotado, o líder ele decide eliminar o Hulk definitivamente. Primeiro, ele envia o Hulk para a pré-histórica. Segundos antes então de um asteroide que extinguiu os dinossauros, o Hulk ele sobrevive ao impacto, mas sua fúria altera a evolução dos mamíferos e quase apaga a era moderna da existência, forçando então o líder a capturá-lo novamente. E buscando então uma prisão inevitável, o líder ele lança o Hulk dentro do Sagitário A, um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. A gravidade extrema acelera ele até quase a velocidade da luz. E ao cruzar o horizonte de eventos, o seu corpo ele sofre espaguetificação, ele é esticado, comprimido, destruído em nível subatômico e ele deveria morrer, mas ele não morre. A enorme radiação gama liberada é absorvida pelo Hulk, reduzindo então as suas partículas fundamentais e sustentação apenas pela raiva. Ele continua existindo e com o passar de uma era atemporal, os quarks começam a se recombinar, formando então hadrons, prótons, átomos e também lentamente reconstruindo o seu corpo dentro então da singularidade. Enquanto isso, os anos se passam, civilizações surgem e desaparecem, estrelas morrem e o universo inteiro envelhece até quase o zero absoluto. E durante então todo esse tempo, o Hulk ele permanece consciente, golpeando incessavelmente a estrutura do buraco negro. A eternidade após eternidade, ele cria pequenas fissuras que se fecham instantaneamente, até que a força finalmente supera a gravidade absoluta. O Sagitário A explode em uma gigantesca rajada gama e o Hulk ele emerge em um universo velho e quase morto. A adaptação e a pressão infinita, seu corpo cresce até proporções comparáveis à do próprio Galactus. Ao encontrar o Devorador de Mundos, ele luta em igualdade, agora não apenas como uma força física, mas como então a própria personificação da raiva cósmica. A batalha ela termina quando a linha do tempo ela é corrigida e o Hulk ele retorna à sua era. E temos agora mais um feito absurdo de resistência do Hulk. Se não fosse o Franklin Richards adulto tirar o Hulk dali, ele poderia sim ter vencido o Galactus com muita facilidade. Qual personagem da ficção tem um melhor feito de resistência no auge? Para vocês, comenta aí, sugira novos temas, se inscreva no canal para poder receber todos os próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.